Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no capítulo 2º da segunda parte, e nós estamos naquela parte em que Saulo, ele já está ali trabalhando como tecelão, junto de um casal, né, que é o Áquila e a Prisca. Na semana passada, estávamos ali narrando, né, situação de conversas que eles tinham ali, o Áquila contando um pouco da história dele, e dentro dessas histórias que eles contavam, né, por que eles foram parar ali, naquele lugar, no deserto, e foi por causa das perseguições, porque eles eram cristãos, né, cristãos não é esse nome ainda não existe esse termo. Eles eram seguidores de Jesus, né, das ideias de Jesus, ou gostavam de ficar ali na casa do caminho, recebendo assistência e ouvindo os cultos ali que Simão Pedro e os demais discípulos de Jesus promoviam, né? E diante das deflagrações, das perseguições de Saulo, que eles não faziam ideia que era aquele Saulo ali que eles estavam conversando, as perseguições eram tão intensas que eles tiveram que fugir. Foi assim, né? Contou lá a particularidade da sua história, no caso do Áquila, né? A história de família dele, do pai dele. E nessas conversas eles perguntam para Saulo se Saulo conhecia, né? O tal doutor, o tal doutor da lei, né? O tal doutor Rabino Saulo, e ele entende que não era prudente ele se identificar, mas não mentiu, mas também não entrou em detalhes. Falou que sim, que conheci, mas não falou em que circunstâncias e tudo mais, né? Se ateve muito a ouvir os relatos e ficou muito aquele sentimento dele de perceber, de ter uma dimensão cada vez mais exata daquilo dos seus equívocos do passado, se tornaram ainda mais fortes, né? Quando ele escutava que ao invés daquelas vítimas falarem mal dele, pelo contrário, né? Faziam como a gente vê no Evangelho, que quando vê um defeito, né? Ali o homem de bem, ele não põe em evidência o defeito alheio, ao contrário, ele tenta amenizar. E era exatamente isso que o Áquila e a Prisca estavam fazendo. Eles estavam amenizando, narraram, né? Não inventaram nada, narraram todas as atrocidades das quais os seguidores do caminho eram vítimas, só que amenizavam, dizendo que eles não podiam acreditar que um homem tão educado, tão culto, fosse capaz, fosse capaz não, que ele soubesse das atrocidades que eram cometidas ali no momento das perseguições, né? E ele fica ali sentido porque de fato ele sabia, né? E aliás, não só sabia, como foi ele mesmo quem instruiu que o momento das abordagens fossem ali implacável mesmo, né? E nessa conversa toda, né, foi se estreitando, né, e o tempo foi passando. Aqueles três ali foram fortalecendo seus laços de amizade, até que chegou um momento que Áquila adoeceu e Prisca também adoeceu, e Saulo ali já começando a dar mostras de uma transformação não só interior, mas também exterior, né, como o Emmanuel narra, com uma riqueza de detalhes aqui bem rica, né? Falando que assim, até mesmo a aparência de Saulo foi sendo trabalhada ali
naquele ambiente rústico, rude, insalubre até do deserto, né? A pele queimada, enfim, magro, né? Mas ainda assim ele cuidou ali desveladamente desses seus colegas, desses seus amigos, quando ficaram ali doentes, né? E nós vamos então retomar a nossa leitura partindo desse ponto, né? Desse momento em que Áquila e Prisca ali adoeceram, né? Que foi o último item que vimos a semana passada. Nós vamos dar continuidade. Olha, certa vez o companheiro, que é o Áquila, adoeceu e esteve à morte, prostrado por violenta febre. A situação dolorosa, a multiplicação das tempestades de areia, abateram igualmente o ânimo de Prisca. Então, realmente, olha, tempestades de areia é algo que a gente que está aqui no Ocidente, em um país tropical, a gente não faz ideia do que seja uma tempestade de areia, né? E isso castiga demais, olha, aí foi o que aconteceu. A situação dolorosa, multiplicação, quer dizer, muitas tempestades de areia abalaram igualmente o ânimo de Prisca, a esposa, né, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. Jubiloso viu o regresso de Áquila ao tear e a volta da companheira aos labores domésticos, cheios de novas expressões de paz e confiança. Então ele cuidou, né, desveladamente dos dois e com muita fé esperou que se recuperassem, como de fato isso aconteceu, né? Então, dando sequência, olha, quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, né, eles ali sozinhos, uma caravana vinda de Palmira trazia-lhe um bilhete lacônico, quer dizer, olha, mais de um ano, né? Então, trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, de há muito esperada. Então, Gamaliel desencarnou, né? Então, depois do seu encontro com Gamaliel, que foi Gamaliel que arrumou para que ele fosse ali ficar no deserto junto de Áquila e Prisca, passou-se um pouco mais de um ano depois, Gamaliel desencarna, né? E ele já era bem idoso. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Meditou seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. Ao seu influxo, conseguira a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária, de maneira a reorganizar a existência. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível. À tarde, após a refeição e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos. Cada qual se engolfava na meditação do Evangelho Divino, quando o moço tarcense falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos. Então ele vai falar, né? Olha, Áquila, muita vez na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso, que Áquila não sabe que é ele, né? Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Ou seja, o que você faria, Áquila, se você um dia tivesse frente a frente com o doutor de Tarso, né? Que era ele mesmo.
Olha que a resposta, olha a resposta de Áquila. Procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou a mulher que estava curiosa. Seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente: sempre considerei que um homem chamado a administrar responde por todos os erros de seus prepostos, no que toca no plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Joshaí, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para a execução de tantas vinganças torpes. E aí ele, então, porque Joshaí é aquele que agiu, né, amando de Saulo e extorquiu, entregou, caluniou, inventou sobre o pai de Áquila, a ponto de que ele viesse a ficar adoeceu e veio até desencarnar diante da situação, perdeu tudo que tinha, teve os bens confiscados e tudo mais, né? Que a gente sabia que era dessa forma como Roma agia quando ela mandava prender e perseguir alguém, né? Até no começo da história, nos primeiros capítulos ali, falando de Josedebe, que é o pai de Abigail e de Gesiel, que é o Estevão, também teve a mesma situação dos bens ali confiscados por Roma, né? Então isso aconteceu também. E aí vamos ver o que o Saulo fala. Ele está dizendo o seguinte, que ele não acha que Joshaí fosse tão culpado, porque na verdade ele estava cumprindo ordem. E pelo entender dele, e ele tinha uma moral muito reta nesse sentido, quanto maior o cargo que se ocupasse, maior a responsabilidade. Então, vamos dizer assim, o Joshaí era um pau mandado. Quem era o responsável mesmo, o cabeça, era quem o havia outorgado direitos para agir da forma como agiu. E ele vai continuar, olha. Então ele falou que sempre considerei que um homem chamado a administrar, quer dizer, quem está no poder, né, responde por todos os erros dos seus prepostos. Então, se eu estou num cargo de chefia e um preposto meu erra, eu que tenho. É como no futebol, né? No futebol, os jogadores perdem a partida, quem perde o cargo é o técnico. É mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Então ele continua, olha, portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Joshaí, que se arvorou criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida. E aí o Áquila vai perguntar, né, olha, a quem imputarias então o assassínio de meu pai? Perguntou Áquila, impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa, né? E aí, olha só, o que vai ser dito, olha. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder, quem vai responder isso é o próprio Saulo, olha. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio. Os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas, enquanto o moço se calava retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Meus amigos, então Saulo vai continuar falando, olha, meus amigos, sob a inspiração do Senhor,
É justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Olha o que ele vai dizer. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades, para merecer a cruz da minha acesse para Deus. Acesse no sentido de ascendência, né? De ida para Deus. Áquila e a mulher contemplavam-no com assombro. Não duvideis da minha palavra, continuou de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoem-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. O tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou-o. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e, sentindo-se ali nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia a necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum chegara a sentir afinidades fraternais. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador. Antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Ele está refletindo quantas pessoas ele não impôs uma vida difícil, como ele mesmo estava ali vivendo junto de Prisca e Áquila no deserto, que ali estavam fugindo das perseguições dele, né? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre, que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredouro. Mas, para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Vira o Cristo, mas, para ir ter com ele, era indispensável voltar atrás e transpor abismos. Então ele viu Cristo, mas para de fato chegar até ele tinha que voltar no seu passado, transpor abismos, ou seja, refazer aquilo que ele fez errado, né? As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes,
sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sobre o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida. Tudo isso representara auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. Isso é que é a vida de um estoico, né? Então, isso é que é estoicismo, que é um comportamento, é uma pauta, é viver abraçando todo esse desconforto sem reclamar dele, mas também não é ficando feliz com ele, mas se fortalecendo com ele, né? Com o desconforto. Olha, ele só está narrando dificuldades e desconfortos, né? Mas ele não está nem reclamando, né? E nem se comprazendo, porque ele não é um masoquista. Ele está aprendendo. É assim que a gente deveria tirar, né? A gente vive numa época em que a gente só quer conforto, né? A gente só quer conforto e prazer. A gente não quer decepção, a gente quer ar-condicionado, a gente quer comfort food, né? Que é aquela comida deliciosa, mas que nos adoece, mas só nos dá prazer, né? A gente quer, enfim, né? A gente não quer andar, a gente quer andar só de carro, de preferência com ar-condicionado, chuveirinho quente. Eu tô falando de coisas assim, né? Ficar não fazer tanto esforço, né, para não gastar as forças, ficar ali parado, comendo pipoca, assistindo televisão. A gente gosta dessas coisas, né? Não sofrer, aí a gente se isola das pessoas para não se sentir decepção, vai se isolando do contato para não se decepcionar, né? A gente não quer ter filho porque dá muito trabalho. A gente não quer trabalhar porque ganha pouco, porque isso, porque aquilo outro. A gente não quer estudar porque é um saco. Então a gente está ficando assim, né? Não quer estudar porque tem a IA na nossa mão ali no celular, né? O chat GPT, o Google responde tudo. Para que eu vou estudar? Então, veja, né? Também não vamos ter isso aqui, tudo que o Saulo está tendo. Olha a coragem que ele está tendo aqui de se expor. Olha o salto que ele está dando, espiritualmente falando, né? Ali. Se reconciliando com alguém que ele foi um verdadeiro adversário, né? Ele se colocou como adversário dessas pessoas aqui. Então, agora ele está ali, olha, cara a cara, mostrando a eles quem ele era, pedindo perdão, falando o que aconteceu, né? E como que foi sendo construído essa pessoa que teve essa coragem de se expor dessa maneira. Então foi com todos esses desconfortos aqui que a gente acabou de ler, né? Desconfortos físicos, né? Que levaram ele a uma transformação moral e espiritual, né? Então, continuando. O Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Abraçando-se estreitamente ao amigo que buscava enxugar-lhe as lágrimas, recordava-se de que, em Damasco, após a grande visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar o amor, a cátedra de mestre em Israel, a tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar com ele, ao passo que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se com humildade à sua vítima.
Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expurgia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Então, na verdade, ele estava fazendo o que se chama de catarse, né? Ele estava tirando dele, ali, junto de Áquila e Prisca, era como se fosse um pedido de desculpas não, de perdão coletivo. Então ele elegeu aquele casal ali, né? Depois de tanta meditação, depois de tanta dificuldade, né? Como acabamos de ver, ele elegeu aquele casal como representantes de todos aqueles a quem ele perseguiu. É como se fosse um pedido de perdão coletivo, um reconhecimento de que errou, né, publicamente e coletivamente. Olha, então vamos ver aqui a resposta de Áquila, né? Olha como ele chama. Irmão Saulo, disse o tecelão sem ocultar seu júbilo, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente, né? Então aqui, olha, reconcilia-te com seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então se reencontraram, né? Para a reconciliação. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus, que nos transforma por seu amor. Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse essa vitória do Mestre, renderia graças a Deus. Sentados os três sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, irmanados na sublimidade da fé comum, o moço tarcense narrou-lhes o sucesso inolvidável da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações de sua vida. Então ele vai e conta, né, o que foi que aconteceu em Damasco. Imagine o que foi para os dois ouvirem, né, essa narrativa que nos emociona até hoje, quando a gente fala dessa passagem, né, daquela luz que aparece, ele cai de joelhos e Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Bom, o casal chorou de emoção e alegria, ouvindo o feito de misericórdia de Jesus, que a seus olhos piedosos não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado, mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. Daí por diante, a tarefa lhes parecia mais leve, as dificuldades menos penosas. Nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco. Agora que o Mestre nos reuniu, exclamava Áquila satisfeito, saiamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Eu e Prisca não temos muitas obrigações de família. Com a morte de meu pai, estamos sós no tocante aos deveres mais pesados, e é razoável não perdermos o desejo de auxiliar a difusão da boa nova. Além das lições de Levi, temos agora para a visão de Jesus ressuscitado, temos agora a visão de Jesus ressuscitado, né, que foi a aparição de Jesus mais uma vez, após a ressurreição, né, só que para Saulo, para ilustrar nossa palavra. Depois de muito tempo, às vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos,
Em lhes ouvindo os apelos entusiásticos, Saulo indagou dos projetos que acalentavam. E nós vamos parar por aqui, né? Continuaremos a próxima semana, porque já deu o nosso horário, e com essas reflexões, né? Ou seja, espíritos ali preparados, espíritos ali já de uma condição, já desejosos de vivenciarem com mais, vivenciar de uma forma mais intensa as lições, o amor ensinado por Jesus, né? Ante a confissão de Saulo, que também se fazia necessária para que ele se sentisse em paz com a própria consciência, houve ali a reconciliação e que traz para eles ali um forte desejo nos três, né? Então aquele desejo de Saulo de servir a Jesus ganha uma força imensa com esse casal que quer estar junto dele para divulgar ali as lições, o amor e as belezas ali do Evangelho de Jesus, não? Então ficamos por aqui, agradeço a todos por estarem acompanhando, fiquem com Deus, uma boa semana.